Boa noite, Renan. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Minha voz está chegando bem aí para vocês? Tudo certo. Bom, vocês estão conseguindo ver o slide aí? Beleza. Bom, então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 10 e, dependendo aí da velocidade, a gente entra no capítulo 11 também. Dentro aí do nosso cronograma lá do plano de tutoria. Hoje hoje é dia 17 do 10, é do 8 ao 9. Já estamos no 10, estão bem adiantados, ok? Ficou alguma dúvida da aula passada, do capítulo 9? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouco de sustentabilidade e inovação na aviação, falando das tendências, né, futuras do setor aeronáutico. Lá no outro capítulo, a gente vai falar também mais um pouquinho sobre sustentabilidade. Esse assunto está bem na moda também. Então, vamos dar uma introdução, uma redução também de emissões e práticas ambientais responsáveis. Esse capítulo é bem light, a gente já conversou um pouco, né, pingado lá atrás, nos outros capítulos, falamos sobre a parte elétrica, desculpa, a parte elétrica eu quis ver sem poluição, então utilizando aeronaves elétricas com biodiesel e tal. Então, é por aí que a gente vai caminhar hoje. Dentro disso, o objetivo é compreender os desafios, as oportunidades relacionadas à sustentabilidade no setor aéreo, explorar as inovações tecnológicas que estão sendo implementadas para reduzir os impactos ambientais, como também discutir as práticas sustentáveis e como elas impactam a competitividade mais das empresas aéreas. Lembrando que o curso é de gestão, né? É, gestão de empresa aérea, então é importante vocês estarem sempre preocupados não é com a concorrência, né, mas é com o espaço no mercado, né, que a gente chama de competitividade também. Então, dentro dessa introdução, a gente tem uma definição de sustentabilidade, que é um conceito que a gente vai falar do equilíbrio dos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Lembrando sempre o seguinte: a sociedade, ela atualmente, ela possui uma preocupação, né? Quase todos, aliás, todos os países têm a preocupação, mas nem todos têm recursos financeiros para eliminar algumas contaminações, algumas poluições, né? Nós ainda temos a presença aí do combustível fóssil, do CO2, né? Da poluição ambiental, da contaminação, e ainda existe muito forte em vários países, sendo que outros já estão bem adiantados no sentido da redução. Então, esse impacto ambiental relacionado à aviação, ele é muito forte porque a aviação ela sempre aumenta. Você não consegue dizer que ela está reduzindo. Existem, lógico, alguns aviões maiores, faz com que você leve mais passageiros, com isso reduz, entre aspas, né, reduz o número de aviões menores que leva menos passageiros. Mas esse avião grande também tem, às vezes, quatro motores, tem dois motores que têm uma contaminação alta também, apesar de ser mais moderno. E quando ele dá certo, as empresas vendem muito mais avião, porque a empresa precisa vender avião para sobreviver também. Então, é difícil reduzir por quantidade de aeronaves. Reduz por tecnologia, a contaminação é reduzida por tecnologia, melhorias na mistura do combustível também. E os desafios seriam, né, o alto consumo e emissão de CO2. Esse alto consumo de combustível, você quer ir, por exemplo, vamos pegar aqui da América do Sul para a África, da América do Sul para a Europa, ou vice-versa. Existem trechos maiores. Você sai daqui, por exemplo, do Brasil e ia para Los Angeles, eram 12 horas de voo, ou vai para a Austrália, mais outras horas. E tem voos todo dia, indo e vindo, indo e vindo.
Então, existe um consumo alto. Lógico que as empresas buscam consumir menos, né, colocando um nível de voo mais adequado para consumir menos. Os fabricantes tentam produzir aviões, motores para os aviões que consumam menos, mas existem voos todos os dias, toda hora tem esse consumo, né? A gente chama de alto considerando uma relação de que os países estão em desenvolvimento nessa parte de logística aérea. O aumento da demanda das viagens, porque o mundo ele foi se tornando menor em função do voo, né? O avião te leva mais rápido que o navio, mais rápido que tem lugares que você não pode ir de carro. E ninguém quer demorar 12 dias, 13 dias de navio, podendo demorar 7 horas de voo. Então, existe também a dificuldade de adotar, a gente chama de tecnologia verde, por conta da baixa escala. E com isso, os custos ficam mais elevados e as regulamentações são mais complexas devido às grandes exigências que existem hoje. Hoje tudo está mais documentado do que antigamente. Hoje você tem tecnologia de informação, todos os itens de documentação, de regulamentação estão disponíveis. Antigamente você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, como é que faz, tá? Hoje não, você entra na internet, você tem tudo ali disponível. Então o rigor é muito maior também, né? E a regulamentação. A regulamentação está atrelada lá à dificuldade dos custos, né, das regulamentações que são complexas. Você tem organizações como a ICAO, a Corsa, né, tem legislações de algumas comunidades, por exemplo, europeia, americana, que entraram em acordos de reduzir a contaminação a partir de um determinado ano. Tem lá 2050, 2025, 2030, então tem lá uns números mágicos de reduzir a contaminação. À medida que reduz aquilo, existem benefícios fiscais, benefícios financeiros, de investimentos, tá, para aqueles países que não é só porque é bom para a sociedade, mas também existem economias para as empresas. Okay? Um exemplo prático é como a KLM e a British Airways já estão se adaptando a exigências ambientais. A gente comentou também algumas empresas, como aqui no Brasil, a Aragol, que já estava fazendo um acordo, voando aeronave mais sustentável. Então, o mundo já virou para isso. Quando que vai ser o boom, né, de um número maior? Deve demorar, porque você ainda tem muito avião que não funciona ainda dessa maneira sustentável. Ok? Então, visando ter o conhecimento conhecimento da sustentabilidade, né? Eu faria essa pergunta aqui: o que vocês acham que é possível na aviação se vocês acham que é possível a aviação ser sustentável, considerando o alto consumo de combustível e a demanda crescente? O que vocês acham aí? Alguém teria aí algum comentário a fazer? Vocês acham que é possível ser sustentável? Ninguém quer Alguém quer dar uma opinião aí? Oi, professora, tudo bom? Tudo bom, Olívia? Como é que vai? Tudo certo. Olha, eu acredito que sim, mas eu acho que vai demorar bastante ainda. Eu acho que a gente precisa ter muitas adequações para serem feitas e bastante investimento, então eu acredito que não é uma coisa para agora, 100% sustentáveis. Perfeito, muito bom. Isso são pontos de vista baseados ou na sua experiência, né, ou na leitura, no que existe hoje. E a gente sabe que em aviação as coisas, os projetos, né, as ideias são rápidas, mas a certificação, a efetivação de outras empresas adotarem, o custo é elevado, então não é tão simples, não é tão rápido, né? A prática não é tão rápida. Então, isso já é como se fosse uma herança, né? Ah, vamos fazer isso, mas demora um tempo até mudar. A gente sabe que os regulamentos existem, por exemplo, tem um prazo de 5 anos, 15 anos. Então, é, passa um tempo, né, até isso efetivamente funcionar. Eu não tenho como dizer para vocês, porque também eles mesmos não dizem, né, quem está trabalhando nisso, mas existem planos das empresas, por exemplo, desde 2015 trabalhando no carro elétrico, né, de mobilidade urbana, e nós estamos em 25, já se passaram 10 anos e ainda não existe ele voando por aí. Tem uma promessa de ser no fim desse ano, início do ano que vem, mas ainda não se efetivou. Então, a gente só acredita também quando se efetiva, né?
Então, essa é uma dúvida interessante e as respostas não tem assim uma base muito grande, dizer, está adiantado, então está assim, tem uma previsão. Então, tem que esperar a previsão se concretizar para ter o próximo passo de dizer, tá, e aí, quantos vão estar voando, né? Quantas empresas vão adotar essa sustentabilidade, ok? Bom, então, dentro desse, a gente chama de triple bottom line, são três informações importantes que, em todo o trabalho, né, de sustentabilidade, de evolução, você entra na parte econômica, é o lucro e a competitividade. A parte econômica aqui eu gostaria de ressaltar que existe a pesquisa, o investimento em pesquisa para você efetivar a mudança, né, do que você quer. Você precisa ter times, pessoas inteligentes, cientistas às vezes, institutos trabalhando em pesquisa. É onde entra o lucro e a competitividade, ok? A parte social, que é a qualidade de vida, segurança e inclusão, é a consequência do que todos querem. Eu quero ter sustentabilidade, consumir menos, poluir menos, e aí eu vou ter o quê? Vou ter uma qualidade de vida melhor, vou estar poluindo menos o meio ambiente. Então, pô, que bom. Então, dá a impressão até que as pessoas vão comprar mais passagens na sua empresa porque a sua empresa se preocupa com a qualidade de vida, né? Com a não poluição. A parte ambiental, que está diretamente ligada aí a ruído, poluição. Lembrando que essas, vamos dizer assim, essas aeronaves novas, elétricas, elas têm um apelo forte para o ruído, né? Que é para não ter ruído. Mas a decolagem dela, eu não sei como é que vai ser, porque você levantar 2 toneladas com aqueles motores vai jogar ar para baixo, né? Então, como é que vai ser aquele ruído ali? 8 motores, 10 motores, 7, 5, o que seja. Você tem que levantar 2 toneladas. Então, é uma preocupação grande e vai ser é um desafio interessante, ok? Então, esses três pontos, né, econômico, social e ambiental, eles são assim que se destacam mais, têm uma valoração grande para essa sustentabilidade, ok? E o impacto ambiental? Quando a gente fala sustentabilidade, está diretamente ligado a esse impacto ambiental, que é a emissão do famoso CO2, né? Que os aviões contribuem uma margem, parece um número pequeno, 2 a 3% das emissões globais. Você tem fumaça de indústrias, de queima de petróleo, você tem de tudo quanto é indústria polui, aquelas que jogam e emitem CO2. E a aviação é de 2 a 3%, que é muita coisa, né? Você tem, imagina, o mundo inteiro voando. E o consumo de combustível fóssil. Eu não consigo ver ainda. Eu lembro que eu estudava, isso é 1974, por aí assim. As aulas começaram a ver em televisão, já tinha aula quase que tipo audiovisual, né? O professor não estava mais na sala, já tinha televisão, e as apostilas já eram pela televisão. Não tinha mais livro, não tinha um curso, um colégio que eu estudava, porque dizia que já não tinha mais papel, né? Porque tinha desmatamento de árvore, e isso não acabou. Até hoje tem papel, até hoje tem árvore, tem tudo. E o combustível iria acabar também, né? E não acabou. Você tem petróleo aí, acharam aí plataforma de petróleo, tudo quanto é lugar, jazidas de petróleo no Brasil, jazida na Venezuela, jazida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, enfim, o mundo inteiro tem petróleo. Mas todo ano as pessoas dizem que o petróleo vai acabar, mas não acabou. Ruídos, né? Que é a consequência da aviação. Você tem aeroportos que já não aceitam alguns tipos de aviões, por exemplo, aquele 747, né? Alguns aeroportos não têm, o 707 já não aceita mais. A Força Aérea Brasileira tinha um 707, já não podia mais voar com esse avião, porque era muito barulhento. Então, os Estados Unidos, excepcionalmente, aceitavam no aeroporto mais distante e por conta do ruído. Então, algumas limitações já existem e forçam com que ou você pare modifique seu modelo, sua aeronave, ou ele se torna obsoleta por conta das restrições, né? A poluição atmosférica através do nitrogênio também, do óxido de nitrogênio. Aí vem CO2, óxido de nitrogênio, os poluentes que estão envolvidos na exaustão do petróleo, né?
E exemplo prático é esse aeroporto aí de Heathrow, que é no centro de Londres, e Guarulhos, que não é tão centro assim, enfrentam forte pressão social por conta do ruído noturno. Alguns aeroportos, por exemplo, como Congonhas, acho que, se eu não me engano, 10 e pouco, você já não decola mais. Santos Dumont também. Algumas outras cidades do Brasil, você já não decola mais por conta do ruído. Ok? Existe uma discussão rápida, né, para vocês. O que incomoda mais a sociedade? As emissões de CO2, que afetam o planeta, ou o ruído das aeronaves? O que vocês acham? A sociedade está mais preocupada com a contaminação do CO2 ou com o ruído? O que Eu acho mais que é com incomoda ruído. vocês? O ruído? Ninguém gosta de barulho, né? É. Você vê o avião trazendo todo o benefício que tem, né? Mas como ele traz um ruído junto, acaba complicando a vida da aviação. Ok? E o desafio aí que eu coloquei como desafio para a sustentabilidade é o alto consumo, crescimento da demanda por viagens aéreas, né? Pressionando por recursos naturais, custo elevado das tecnologias verdes, que são as aeronaves elétricas, híbridas e SAF, né? Que ainda não são amplamente acessíveis, mas já custam muito dinheiro para os investidores nas empresas que estão desenvolvendo esses projetos. As regulamentações são complexas, não é tão simples. Você vê que essa unidade, né, elétrica ainda não tem a regulamentação pronta aqui no Brasil. E a IVE está prometendo final do ano, e não tem ainda a regulamentação de tripulante, como é que vai ser, como é que eles vão voar. Outro dia assisti uma palestra que entrou o Sindacta também falando, eles estão se baseando um pouco no helicóptero, mas o helicóptero, como tem um volume muito maior, vão dar prioridade para o helicóptero, ou seja, não é tão simples assim. Então, a adaptação ela é uma regulamentação, ela é um pouco complexa, pouco não, ela é bastante complexa, e não se chegou ainda aí uma decisão. Ah, lembrando que a tentativa de eletrificação, é transformar os meios, né, de tirar o combustível fóssil ou o bio só para elétrico, ainda é uma tentativa, ainda não existe. Existe, você vê vários drones que são elétricos, mas não estão ainda operando com passageiro. Existe um modelo aqui, outro ali, que leva, mas não está feito em escala, ainda não está efetivo. A regulamentação, a ICAO definiu padrões globais que, a partir de 2020, ela decidiu, dentro dos objetivos dela, para criar programas de redução das emissões. Mas, lembrando, os estados associados da ICAO podem estar com essa promessa, mas os que não estão associados à ICAO não são obrigados a cumprir, ou mesmo aqueles que são estados associados podem não ter recurso financeiro para cumprir essas metas. Okay? Essa, essa Corsa, né, que é uma outra, vamos dizer, associação, né, existe um programa internacional que as companhias compram, né, crédito de carbono para investir em projetos de redução. Então, existe aí uma tentativa de vender um produto para reduzir a emissão. Então, isso para forçar que as empresas invistam, gastem, coloquem a mão no bolso para investir, porque isso faz com que ela estimule a pesquisa e o desenvolvimento, porque ela vai estar colocando a mão no bolso e saindo o dinheiro dela. Então, existem as legislações regionais também, como a União Europeia, que é um sistema de comércio de emissões, é dinheiro que está sendo colocado com a promessa de que vai reduzir, ok? Agora, isso tudo é investimento. Lá na frente, isso vai ter que ter um retorno, porque nenhuma empresa coloca dinheiro a fundo perdido. Ele está imaginando que vai ter um retorno desse dinheiro que ele está investindo, ou em venda de aeronaves elétricas, ou associações, enfim, ele vai precisar de um retorno para sobreviver. Lembrando que todo início de projeto, as vendas, os carros, os aviões elétricos, que seja na unidade de mobilidade urbana, tudo isso, no início é muito alto o preço. Depois eles vão ter, a tendência é que o preço seja vá se reduzindo com o tempo, a lógica vai ter que ter uma maneira que a empresa consiga sobreviver tendo lucro, ok?
os exemplos que a gente coloca aqui, tem a KLM, que ela tem esse programa de bioquerosene, e faz com que ela produz, né, cria um incentivo, né, para viagens ferroviárias curtas para reduzir voos de curta distância. Então, a British Airways, investimento em combustível sustentável, ela também tem esse projeto, né, que ele cria lá um projeto de aviação elétrica. Para quê? Para que você consuma menos CO2, ou emita menos CO2. O resumo disso é um desafio global, ou seja, todos os países do mundo, cada país dentro das suas limitações financeiras de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, desenvolve mais ou menos, ou países se juntam a outros, aqueles que não têm muita capacitação, mas têm um poder financeiro, às vezes, eles se juntam àquele que tem e podem desenvolver em conjunto uma unidade elétrica que ele possa utilizar no lugar daquele que emite carbono, gás carbônico. Ok? A, a parte social não é só o ruído que se preocupa, a parte social também faz com que vamos dizer assim, a sociedade provoca, através do lado político, dos governantes, que as empresas também desenvolvam ou reduzam essa poluição, ou seja, se estabilizem na sustentabilidade. Mas isso é um lado político. Aí o governo muda, vem o outro que não liga tanto, aí já não dedica tanto. Aí muda, vem outro, tem. Então, político, você tem um período, né, um ciclo, né, de poder que pode ser alterado dependendo do país. Alguns países, independente de quem é o governante, o país tem um programa nacional de desenvolvimento. Pode ser do partido A, direita, esquerda, republicano, democrata, não importa. O país tem um programa nacional de desenvolvimento. Não é o nosso caso hoje. Antigamente existia. Hoje você está mais aqui para o lado político que o governo tem hoje. Mas se esse governo atual for no próxima eleição entrar um outro, pode ser que o outro insista mais ou insista menos. E aí as coisas não são garantidas, ele passa a ser uma senoide, né? Sobe, depois desce, depois sobe de novo. Não é uma, uma linha reta, né? Ascendente, uma em pé, uma para cima, né? Uma curva, mesmo que seja uma curva, mas ascendente. Não. Tem países que ele sobe e desce, né? Vocês devem conhecer outros países, aqui na América, por exemplo, ok? E aí, como sempre, a gente faz as perguntas para vocês. Se vocês fossem pensando em empresa aérea, né? Se vocês fossem o CEO de uma companhia, vocês investiriam primeiro em aeronaves elétricas, em aeronaves com biodiesel, né? Com SAF, né? Que a gente chama, ou em programa de compensação de carbono, que investe, paga, tal. O que vocês escolheriam? A elétrica, o SAF, ou mantém o que tem também? Eu posso acrescentar isso aqui. Hoje, com vocês quase pronto aí como CEO de uma empresa aérea, ou não tem nem ideia do que vocês fariam? Contratariam um conselheiro para dar uma dica? O que vocês fariam? Nada? Bom, o Lívia faria o quê, Lívia? Ah, eu não tenho muito conhecimento nessa área, né? Eu acho meio difícil, mas acho que a questão da compensação de carbono é uma coisa interessante, já que a gente já tem as aeronaves, né? Aham. E aí, a longo prazo, criar um projeto de evolução para chegar nesse momento de aeronaves elétricas, né? Aí, quando de fato tiver 100% certo, regulação e É, normas, aí sim já ter com um planejamento para investir nisso. perfeito. A grande dica também, às vezes, para ajudar na resposta, a Nicole também escreveu ali alguma resposta, né, de carbono, é o seguinte: hoje já existe o avião emitindo aí o CO2, e já existe também ele com combustível misturado, para ser o SAF. Então, ele está na frente do elétrico, porque ele voa. A diferença é só o investimento que do material que já existe. O elétrico ainda não, ainda tem que regulamentar, certificar, fazer os voos de ensaio, tem tudo isso. Então, talvez o carbono, para um CEO, eu quero já uma resposta mais curta, né? Com uma visão a curto prazo, talvez o, o avião aí, o SAF, seja mais rápido para ele, o retorno seja imediato. Então, talvez seja
uma divisão de ideias, né, inicialmente do SAF, e a médio prazo, talvez o elétrico. Talvez possa ser uma resposta mais aí, dentro de uma razoabilidade de raciocínio. Agora, se você é mais agressivo no investimento, né, tem mais dinheiro, não, vou já investir direto no elétrico, mesmo que eu demore 2 anos, 3 anos sem ter nenhum retorno, também pode ser. Vai depender muito da sua capacidade de investimento, ok? Beleza. Inovações tecnológicas para a sustentabilidade. A gente já falou um pouco aqui sobre inovações de combustível, né, que é biocombustível, combustível sustentável, que na final das contas é o SAF, né? E como exemplo tem lá a Lufthansa, tem a United Airlines. E o hidrogênio como alternativa de combustível. Você tem projetos aí da Airbus com a aeronave Zero E, movida a hidrogênio. Então, tem várias ramificações dessas pesquisas. Já teve gente que bolou aí motor funcionando a água. Então, tem de toda. O que necessita mesmo é ter investimento na pesquisa, ok? Mas já existe um leque maior, alternativas maiores, né? Então, dentro dessa tecnologia, ou dessa, vamos dizer assim, dessa iniciativa que a gente chama, né, na iniciativa de inovação, lembrando que empresa aérea, se for nova, ela tem que inovar, porque a concorrência existe. Se você for fazer o que todo mundo já faz, a sua concorrência deve ser bem difícil, porque já existe uma mais antiga no mercado. Então, precisa ser uma inovação. Então, a pergunta é: se a aviação fosse obrigada a deixar de usar o querosene amanhã, parava uma lei aí, uma lei divina, falava: ninguém mais usa querosene. Qual que vocês utilizariam? Biocombustível, hidrogênio e eletricidade? Ele respondeu mais ou menos no anterior, que poderia ser a bio, né? Biocombustível e depois a eletricidade. Eu acho que ficaria nesse raciocínio. O hidrogênio não está tão desenvolvido hoje como esses outros dois estão. Tá? E a mensagem que a gente deixa nesse início da invenção, né? A gente fala sempre invenção, ou melhor, da inovação, porque a gente fala que a empresa nova, se você vai ser novo na empresa, você tem que estar inovando sempre, né? A transição energética, ela é um desafio, ela vai existir em algum momento. Então não adianta dizer, eu vou entrar numa empresa e vou ser antigo. Tá bom, você vai ficar um período antigo, voando querosene, CO2 e tal, mas vai ter um companheiro seu ali do lado, um concorrente seu, inovando. E aí pode ser que você perca lá na frente o seu mercado, ok? Então, aí a transição energética é um dos maiores desafios, né? E vocês precisam ter na cabeça o que que eu vou fazer para inovar. Então, o que são os SAF? Pedir para a Olivia, lê para mim, por gentileza, Olivia. São combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis, resíduos agrícolas, óleos vegetais, gorduras residuais, algas e até CO2 capturado. São compatíveis com motores atuais drop-in fuel. Continua. Benefícios da adoção dos SAFs: redução de até 80% das emissões de CO2 do ciclo de vida, menor dependência do petróleo e estímulo à economia circular. E o Continua. exemplos de uso por companhias aéreas: a Lufthansa é pioneira em testes de SAF em voos comerciais, a United Airlines em voos regulares com mistura de SAF, parcerias com startups produtoras, e a KLM, programa de incentivo para passageiros que financia voos com SAF. Beleza. Então, obrigado. Então, vocês já viram que o SAF é uma realidade reduzida ainda, né? É o início. A gente cita aqui algumas startups, porque aquilo que eu falei, uma startup ela está buscando ela é inovadora. Então, a inovadora nessa aviação é você ter um elétrico ou ter um SAF. Então, já existe. Existem essas empresas que não são startups, mas que já estão adotando o combustível, né, produzido a partir de fontes renováveis, que é o SAF, que já existe o combustível lá, resíduo agrícola, óleo vegetal, gordura residual, algas, né? Esses produtos eles precisam ser industrializados, precisam ter depósitos, armazéns, máquinas para transformar. Isso é um investimento.
Mas já existem empresas que, apesar de usarem somente o querosene, ou melhor, usar o querosene, também usam, já estão indo para a linha do SAF. Quando que ela vai se transformar toda, ninguém sabe ainda, mas existe um caminho. Não existe uma preocupação com o risco dela de segurança do motor parar. Não, o problema não é isso, aí já está superado. Já sabe que tecnicamente o avião voa sem problema. O que existe hoje é investimento. Quem é que vai investir, parar, aceitar perder um pouco, né, do filé mignon ali do outro voo e investir no SAF, ok? E aí a atividade, né? Você estaria disposto a pagar um pouco mais pela passagem aérea se soubesse que o seu voo usou o SAF? Ou vocês não? Para vocês tanto faz se usou o SAF ou não usou? Vocês pagariam essa passagem? Prestigiariam aquele que está com combustível sustentável? Depende Então, quanto. Se fosse sei lá, passagem custa R$ 1.000, aí ele cobra 1.100. Um é 1.000, combustível comum, e o outro 1.100. Vocês pagariam 1.100? Só porque é para estimular? Acho que sim. E aí entra, obrigado, Tiago. Então aí entra um marketing da empresa, né? Ela precisa também divulgar que ela faz isso, para que vocês saibam que aquele preço está mais alto por conta do investimento que ela está fazendo e você, para prestigiar, você vai pagar, né? Então precisa ter também um marketing bom aí. Por exemplo, se você não tivesse tendo essa aula esse semestre, vocês sabiam que existia isso, que estavam voando, que essas empresas? Talvez não, né? Então precisa ter uma divulgação maior, um conhecimento maior, e vocês são especialistas, né? E agora, e o passageiro que não é piloto, que não faz curso de ciência aeronáutica, não está envolvido nisso, ele não sabe de nada disso. Ele nem sabe se é gasolina ou querosene, ele sabe que o avião voa e tem uma poluição lá. Então isso também precisa ser mais bem divulgado. Beleza. Ok? E o hidrogênio? Luana está aí, Luana? Não? Camila está aí? Então, Lê para a gente aí, por favor, Camila. hidrogênio como alternativa de combustível. Potencial do hidrogênio. Pode ser usado em células de combustível a combustão direta, emissões zero de CO2, emite apenas vapor d'água, alta densidade energética em massa, leve, mas baixa em volume. Exige tanques grandes. Então, obrigado. Então, Projeto vocês vejam rápido. só um instantinho, depois você continua. Então, vocês vejam que só nesse item aqui, que é a alta densidade, tudo bem, ele resolve a água e tal, mas precisa de um tanque maior. Então, opa, o avião já tem que ser diferente. Então, vou ter um investimento maior para economizar no combustível ou ser sustentável. Será que isso é economicamente viável? Então, é uma preocupação que tem que existir. Pode continuar, Camilo, por favor. Projetos em andamento. Da Airbus Zero, proposta de aeronaves movidas a hidrogênio até 2035. Parcerias globais. Aeroportos e fornecedores de energia já estudam infraestrutura de abastecimento. Desafios técnicos. Armazenamento criogênico, menos 253 graus Celsius. Custo elevado de produção de hidrogênio verde e necessidade de redes logísticas novas. Perfeito. Então, o que que a gente vê? Ele vai funcionar, vai voar com hidrogênio, mas eu preciso ter por trás uma logística, né, toda montada para que esse combustível chegue de forma correta no avião. Então, não é tão simples, por isso que os investimentos são caros, as regulamentações são complexas, e vai precisar de um ciclo de segurança, né, nesse caminho todo desse combustível, da conservação, da garantia da qualidade, da temperatura. Então, não é tão simples. Os outros já estão estáveis, né? Já estão estabilizados no mercado, todo mundo sabe como é que faz. Esse não é novo, mas são pesquisas e desenvolvimentos que tem. Pode continuar. Comparação SAF versus hidrogênio. SAF, solução imediata, aproveita a infraestrutura atual. Hidrogênio, solução de longo prazo, exige transformação total da frota e aeroportos. Então, vejam o custo que é você ter sustentabilidade utilizando hidrogênio.
é uma transformação total da frota e de aeroportos. Então, não é tão simples, ou seja, você vai criar tudo do zero. E quem vai criar do zero já tem tudo pronto do outro jeito. Então, existe aí uma dificuldade, uma barreira de entrada grande, ok? Então, o hidrogênio como alternativa, né? 3 minutos para a gente discutir aqui. O que vocês acham mais viável? Investir pesado no SAF como solução de transição ou apostar direto no hidrogênio como solução definitiva? Com tudo isso aqui que a gente mostrou antes. O que vocês acham? Eu acho que o SAF atualmente é uma baita opção, mas eu acho que pelo hélio, o hélio não, o gás ali Hidrogênio. alternativo, hidrogênio, perdão, ser emissão CO2 zero, né? Acho que ele tem mais futuro. É mais distante, mas é um projeto que tem mais futuro. Perfeito. Alguém tem mais algum pensamento aí? Gabriel? Concordo com o Thiago. Beleza. Então, a conclusão. Os SAF já estão sendo usados, né, e oferecem uma solução de curto e médio prazo. Lembrando, existe uma teoria aí que fala, a Nikkei, Nicole e Bruno também, usado oferece uma solução de médio prazo. A gente fala que curto prazo até 2 anos, médio prazo 5, longo prazo acima de 10, né? Lembrando que as pessoas dizem, né? A longo prazo todos nós vamos morrer, mas existe esse planejamento a longo prazo, sim, okay? Que o hidrogênio tem potencial revolucionário, mas depende de grandes avanços, tecnologia e infraestrutura, ou seja, não está fechado ainda, existem análises em desenvolvimento, né, consequências, tal, então pesquisas, né? A combinação de diferentes soluções deve guiar a aviação rumo à descarbonização. E a pergunta final: se vocês fossem gestores de sustentabilidade de uma companhia aérea, escolheriam investir em SAF, hidrogênio ou porque isso a gente já respondeu lá atrás. Muito bom. Redução de emissões em prática. Então, já nesse outro, vocês devem ter observado que já tem umas 2 aulas ou 3 que eu estou dividindo em subcapítulos. Por quê? Porque às vezes a gente para no meio, né? Então, para não ter, não perder o fluxo, eu vou dividindo e fica mais fácil para interpretar também, entender aí o contexto, né? Dentro desse conceito aqui de redução de emissões, né, de práticas ambientais, quando vocês pensam em impacto ambiental na aviação, o que vem primeiro? CO2, barulho ou poluição local? É parecido com aquela outra pergunta, mas aqui a gente está falando de impacto ambiental, não é só seu, é do meio ambiente, o seu ecossistema. Vocês acham que é o CO2, o barulho ou a poluição local? Lembrando, o barulho ele pode espantar animais, ele pode espantar a gente, né, a população, né, a poluição local, todo mundo, o CO2 também. O que vocês acham? O que vem primeiro à sua mente? É o CO2, o barulho ou a poluição local? Eu acho que CO2. Olha só que interessante. Qual desses três a gente vê? CO2, barulho ou poluição local? Poluição. Quando você está numa cidade que está toda escura, né? O pessoal brincar de São Paulo, está chegando em São Paulo, você vê tudo preto, não sei o quê. É a poluição que a gente está imaginando. Mas você não vê o barulho, você escuta o barulho, é outra sensibilidade, é outro sentimento, né, que tem. Então você tem o sentimento do cheiro, né, da percepção pelo seu nariz, do seu ouvido, né, que é o ruído, e da visão, que é a poluição local que você está visualizando. Então esses sensores nossos é que uns são mais aguçados que outros se incomodam mais ou menos. Então, às vezes, dependendo de cada um, você entende que esse impacto pode ser maior ou menor, ou um mais do que o outro, ok? Existe aí um desconto para dar por cada tipo de sensibilidade da pessoa. Lógico que todos eles fazem mal, porque é uma contaminação. Então, se você está querendo falar de uma população de animais que vivem numa determinada área próxima ao aeroporto, aquele barulho pode incomodar, pode ser que não cause uma lesão, mas incomoda. O CO2 pode ser que polua o meio ambiente dele, ele não reproduza, e a poluição local pode ser que contamine também os rios, contamine as pessoas e a pessoa morra, ou o animal também.
Então, para cada microsistema, né, ou ecossistema, tem uma interferência diferente, ok? Então, uma conclusão ou uma abertura, que é a mensagem de abertura que a gente diz é, nesse mundo de contaminação, que a gente chama, normalmente a gente não fala mais poluição, fala contaminação, a sustentabilidade não é mais opcional. Vocês veem todo o tempo aí, reunião do não sei o que, 20, 30, nos países de não sei quanto, né? Greenpeace, não sei o que lá, todos esses outros que ficam com navios por aí, buscando limpeza do planeta, né? É uma preocupação, não é mais opcional. E, em algum momento, isso vai precisar ser resolvido, ok? Então, dizendo que o responsável é uma exigência regulatória, social e de mercado. Lembrando que isso eu acho que ela não é linear, eu acho que ela é um ciclo. Um sobe, aí se preocupa mais um período, politicamente, depois volta, vai e volta. Eu não vou viver mais de 200 anos, então eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu vejo é que sobe, desce, tem época que está mais forte, tem época que não está tão forte assim a pressão da descontaminação. E como as fontes principais, né, de emissões na aviação, a gente tem o CO2, o nitrato lá, contribuindo para a poluição atmosférica, o ruído e consumo de grande quantidade de combustível fóssil. Agora, pensa o seguinte, vocês conhecem o aeroporto Santos Dumont no Rio, conhecem o aeroporto de Congonhas em São Paulo, concorda? Ok? E todos os dois aeroportos têm casas ali do lado, prédios. Na final de Congonhas, se você olhar para o lado, você vê a televisão do cara ali passando. No apartamento do cara, você, tá vendo, consegue saber que programa o cara está vendo ali. Isso é uma poluição imensa e continua operando. Que preocupação é essa com o meio ambiente? Diz para mim, o que vocês acham? Se é uma hipocrisia ou é uma necessidade? O que vocês acham? Você passar no 10º andar do prédio, no 6º andar do prédio, assim, a poucos metros dele, com um avião fazendo ruído, decolando ou pousando. Isso é uma poluição sonora. Concorda ou não? E por que não fecham esse aeroporto e operam em outros? Por quê? Diz para mim, o que vocês acham? Ah, professor, acho que por causa da demanda, né? Quem são? Você vê passageiros na rua dizendo eu quero Congonhas, eu quero Santos Dumont, você vê isso? Não, geralmente o pessoal não fica muito contente, não, porque o acesso ali é muito trânsito, né? Você vê as pessoas pedindo para operar naqueles aeroportos? Não, você vê pessoal do ecossistema, vamos dizer assim, dizendo não, não a operação, parem a operação, está poluição. Você vê ao contrário. Mas o poder econômico força a exigir que aquela operação tenha que existir. Aí acontece um acidente, reduz um pouco, daqui a pouco volta tudo de novo. Então, apesar de existir ali uma poluição, seja do ar, sonora, seja lá qual for, existe um poder aí a mais que mantém a operação ali. Okay? Vocês, como gestores, um dia vão ter que decidir se vale o poder econômico ou a sustentabilidade. Okay? Você vê aqui o exemplo, né? Um 777, um Airbus 350, 5 a 6 toneladas de combustível por hora de voo. É muito combustível. Isso tudo tem uma consequência lá no escapamento do motor, né? Estratégia de redução de emissões, né? Existe aqui o combustível sustentável, reduz até 80% das emissões do ciclo de vida. A eficiência operacional, que são rotas mais diretas, ou seja, gasta menos tempo voando, ou seja, mais tempo no chão, ou não mais tempo no chão, mas menos tempo poluindo, né? Potência de voo, né? De cruzeiro, ou de decolagem, ou de pouso, né? Fazer taxiamento com motores desligados, né? Ou quando a aeronave possui 2 motores, com um motor só, tem mais motores, só fazer com menos motores ligados e liga-se próximo à cabeceira. Aeronaves que nova geração consomem até 25% menos de combustível. O fato de consumir 25% menos de combustível não significa estar poluindo menos.
não é que ela não esteja poluindo, só está poluindo menos, está comparando. Comparação é um risco, porque a outra é muito alta, e essa aqui, o 25%, continua alta também, continua poluindo. Okay? E existe aqui investimento em motores mais eficientes e leves. Mas ninguém te dá uma garantia de que a partir do ano tal só será permitido o motor tal. Não. Diz assim, você terá que consumir menos CO2. Como você vai fazer, dá seu jeito aí. Eletrificação, que é projeto com hidrogênio, né? E as aeronaves, né? Elétricas de pouso e decolagens verticais. Isso são sonhos, para mim ainda são sonhos, né? Que pode ser que seja a partir do final do ano, você tem uma produção maior ou não. Hoje tem algumas coisas muito pequenas, como o drone existe hoje. Dentro das práticas ambientais responsáveis, a gente tem a de resíduos a bordo, né, que é reciclagem de plástico, alumínio, vidro, redução de plástico de uso único. Ou seja, você tem hoje aquelas caixas, né, de lixo, cestas coloridas, né, cada tipo de lixo você coloca naquela caixa para depois sofrer uma reciclagem, um reaproveitamento, né, alguma coisa. Programa de compra de crédito de carbono, né, é um investimento que está forçando a empresa a reduzir o consumo, né? Ok? Aí tem lá, oferece opções de compensação voluntária, passageiro que paga um pouco para esse investimento. Infraestrutura sustentável, aeroporto com energia solar. Na Índia, você tem um exemplo. Veículos elétricos no solo e prédios com certificações verdes. Você tem prédios aí que tem uma floresta na parede, né? Não é só, no mundo inteiro você vê isso. Engajamento social, programa de educação ambiental incentiva a pesquisa em combustível alternativo, que eu acho ainda pequeno, mas já existe, né? Isso é um foco cultural, dependendo de cada país, isso será mais desenvolvido, mais intenso ou menos intenso. Como vocês veem aqui, uma pergunta, como que vocês veem esse engajamento social? Vocês são engajados socialmente aí nessa parte de educação ambiental ou não? Para vocês observam, mas não são muito engajados. O que vocês são? Alguém aí faz parte de algum programa de educação ambiental? Nicole e Bruno, sim. Vocês fazem parte de algum programa? No trabalho de vocês desenvolvem, fazem propaganda de utilização correta do reservatório de lixo e tal? Como é que é? Não, aqui em casa a gente só cuida com a questão do descarte. E a gente tem carro elétrico, então a gente brinca que nós estamos reduzindo a pisada de carbono aqui em casa. Que Mas bom. é mais isso, sim. A gente não participa de nada, mais dentro de casa mesmo. A Nicole disse que tem um sítio aí, né, Nicole? Um sítio, como é que você falou aí? Um sítio ecológico. Como é que é esse sítio ecológico aí? Explica melhor, eu não gostaria de entender um pouco mais. Tem como escrever? Você está sem microfone, né? Ah, muitas árvores nativas, beleza. Eu estava fazendo uma viagem agora, aqui, água de poço, beleza. Então, eu observei, você pega essa rio, que bom. Ou seja, é mato e água, né? Então, interessante. Você pega essa BR-101 aí, você passa por várias cidades, né, com reflorestamento imenso, imenso, imenso. Interessante. Existe um investimento alto aí no Brasil aí, né? Naturalmente tem uma estrada para poder transladar as árvores que são cortadas, né? E aí as estradas, inclusive, estão boas. Essa BR-101 está muito boa. Alguns pontos ali que necessitam melhoria, mas é transitável. Ok? Beleza. Então, conclusão. O resumo é reduzir emissões exige uma combinação de inovação tecnológica, você precisa investir em tecnologia. O eficiência operacional é um termo muito genérico, mas é como você vai fazer aquilo dar certo, né? E uma responsabilidade corporativa, que é o que algum aí já conversou, a Olivia falou, a Nicole também, ou seja, precisa também demonstrar essa responsabilidade corporativa. A solução imediata hoje, a mais próxima, né, que a gente observa,
é a SAF. Mas eu entendo que se essa elétrica, final desse ano, início do meio do ano que vem, der bem certo, ela deve superar a SAF, ok? Aí agora a pergunta que ficou, né? Vocês acreditam que os passageiros escolherão companhias aéreas no futuro com base... Ah, bom, já falou do preço ou da responsabilidade ambiental. Eu não sei, no futuro todo mundo preferirá a do ambiental. Eu penso que sim, mas ela primeiro precisa existir com preço competitivo. Aerodinâmica e design. Uma pergunta: vocês compram alimentos orgânicos ou alimentos que não são orgânicos, chamados não orgânicos? O que é que vocês compram no mercado? Os normal, não orgânico. Não orgânicos, né? Mais alguém aí? O que é que vocês compram? Depende do preço. Se o orgânico tiver mais barato, a gente pega o mais barato. Tem gente que compra os dois. Você vê que é uma coisa interessante. Quando eu era bem mais novo, vocês ainda não existiam, não existia esse negócio de orgânico e não orgânico, era tudo orgânico. Você comia tudo que tinha era orgânico. De um dia para o outro apareceu essa diferenciação. Ah, então tem frango que tem hormônio, tem boi que tem hormônio, começou alimentos com agrotóxicos, não sei o quê, caramba, aí ficou. Aí eu penso o seguinte: se todos esses alimentos são fiscalizados e é possível ser consumido, por que que tem uma diferença, né, orgânico e não orgânico? Né? Então, às vezes, essas contaminações em colocar um produto, né, um remédio, né, para combater uma praga, pode ser que isso interfira na, no consumo desse alimento. Tem gente que sofre mais, outros sofrem menos. Né? Mas na minha época de mais jovem não tinha esse negócio de orgânico, orgânico, não. Era tudo, não tinha nome orgânico, era o alimento. Com o advento aí dos agrotóxicos, tal, que a produção para ser maior, né, e o pinto lá, a galinha as granjas terem uma quantidade enorme de alimentos, foi colocando algum tipo de remédio, o animal fica acordado 24 horas para ser abatido lá, e comendo o dia inteiro, todo dia. 15 dias o pintinho já virou frango, daqui a pouco está no freezer da sua casa. Vocês conhecem algum tipo de alimento tipo frango, que é orgânico, entre aspas, que não é. Vocês conhecem no mercado? Eu conheço, não vou fazer propaganda, não, mas tem um que diz aqui é orgânico, é o peito de frango, a asa tal. Sei lá, é mais caro e é orgânico. Uns dizem aí, por exemplo, galinha, né? Tem umas galinha criada solta, né? São orgânicas, mas não sei o que é que ela come também, né, hoje em dia. Mas existe no mercado. Então, aerodinâmica, né, e design de aeronave eficiente, isso também auxilia muito. Né? Os designs das aeronaves fazem com que ela consuma menos combustível. Se ela consome menos, ela polui menos. Então, as aeronaves híbridas e elétricas, né, elas virão aí com o dia a dia, como a gente falou, e otimização das rotas. Já existem esses RNaves, né, que você vai entrar em contato com o Sindact, ou vocês forem voar, vocês vão ver lá a RNave, como é que sobe. O ideal é você sobe e desce reto, não faz curva nenhuma para voar menos, contaminar menos o meio ambiente, ok? Dentro dos avanços tecnológicos, a gente observa o seguinte, que a gestão do tráfego aéreo, né, ela impacta bastante devido ao quê? O tempo de permanência da aeronave poluindo, da aeronave no ar. Toda vez que ela fica muito no ar, ela polui o ar. Então, é uma forma de contribuir para a sustentabilidade, ok? Que tipo de aeronave vocês, com a experiência que vocês têm, acham que ou poderia ser construída ou que já existe, que contamina menos? O que é que vocês acham? Usando o mesmo combustível que o querosene, por exemplo. Vocês têm alguma ideia de alguma aeronave? Ah, essa aqui é querosene, não é SAF, e ela contamina menos. Vocês têm ideia? Não, professor. Por exemplo, se falar de carro, vocês devem ter visto os carros
quando começou a ter carro, uma quantidade grande de carro importado do Brasil, eles vinham com um equipamento lá instalado no escapamento que reduzia, né, a emissão de CO2. E é obrigatório, né? Tem carro que se aquele equipamento, aquela parte, aquele filtro não estiver nem funcionando, o carro nem liga. Em teoria, você tem que trocar o filtro. Então, você sabe de um carro ou outro que polui menos. Mas e avião? Consumindo combustível querosene igual. Que avião vocês acham que polui menos? Que tipo de avião? Ninguém divulga isso. Eu nunca vi uma propaganda dessa. Então, pesquisem para a próxima aula. Fica o dever de casa para vocês. Agora, o design, sim. Vocês já viram um avião francês e um avião russo? O bordo de ataque, a estrutura da asa e tal. O francês é todo liso, o americano bonitinho, liso também. O russo tem. Eu fui numa feira no Chile, a FIDAI que chama, né? Mais de uma vez, que ela, a cada 2 anos tem essa feira, né? Eu fui lá pela Embraer, pela Força Aérea, fiz voo de demonstração com eles, tal, e aí conheci lá uns pilotos, né? Que a gente é piloto também. Aí fomos ver o avião, o Sukhoi por dentro, por fora, para subir tem que ter uma escada, mas o avião, nossa senhora, quando você vê um francês, um americano, até o brasileiro, é muito mais lisinho, aerodinâmico, sabe, a superfície passa bem, mas o avião do cara é guerreiro, né? O motor é excelente, mas eles não ligam muito para esse tipo né? Nesse avião, né? Não está muito preocupado com essa parte de descontaminação. Ele quer potência para combater, ok? Então, dependendo do fabricante, ele tem uma preocupação diferente do outro. Então, esse design nem sempre todos do mundo são iguais ou se preocupam com essa conformação do design para consumir menos combustível, ou seja, ter um atrito menor, um arrasto menor e consumir menos combustível e ter uma velocidade melhor, né? Um desempenho melhor. Como é o caso do 787 e do A350. Os materiais possuem características de que facilitem que a aeronave tenha um deslizamento menor, vamos chamar assim, né? Um arrasto menor, com isso ele consome menos combustível. E aí fica aí a pergunta para vocês, que já são experts em aviação e sustentabilidade, né? Qual, que, qual vocês acham que pesa mais na eficiência de um avião? A aerodinâmica ou o peso da aeronave? Com essas explicações que nós demos agora aí. Do avião russo, do francês, do brasileiro, do americano. A aerodinâmica. O avião ele tem um peso, né? Uma massa, o peso é a massa vezes a aceleração, né? Então ele tem uma massa. Quanto mais aerodinâmico ele for, como a gente falou, ele passa a ter um desempenho melhor, vai precisar de menos potência para aquela mesma condição e vai voar talvez mais rápido e se polua menos. Então, eu penso também que a aerodinâmica ela poderia ser vamos dizer assim, ter um peso maior do que o peso da aeronave, ok? Ah, é uma aeronave leve. Sim, mas se a aerodinâmica dela for ruim, de repente a outra, que é mais pesada, consome menos, polui menos, ok? Esse é o pensamento. Das híbridas e elétricas, né? O Tiago, lê para a gente aí, por favor. Sim. Consegue ler? Conceito. Então, híbridas combinam motores convencionais e elétricos. E somente elétrico, né? Propulsão 100% elétrica com baterias ou células de hidrogênio. Beleza. Continua, pode continuar. Exemplo, Alice Aviation Aircraft de Israel. Então, primeira aeronave 100% elétrica de uso regional, capacidade de até 9 passageiros, alcances de cerca de 815 quilômetros e custo por hora de voo muito menor do que aeronaves convencionais. Então tá, é uma realidade que está dando certo, ainda não é em escala, mas é vamos dizer assim, o início dessa parte híbrida ou elétrica. Ok? Outros projetos, continue. Então, o Airbus IFEN X, projeto híbrido,
Startups como Heart Aerospace, aviões regionais elétricos. E aí, discussão rápida. O senhor lê ou posso ler? Pode ler. Vocês acham que veremos aviões elétricos em voos comerciais internacionais ou apenas em regionais curtos? O que vocês acham? Olha, já me adiantando, e eu acho que inicialmente não. A tecnologia vai ter que desenvolver muito, até por causa da questão de peso que essas baterias, o sistema de energia elétrica exige. Então, inicialmente, acho que não, mas a longo prazo é bem possível, sim. Beleza. Eu não vou adiantar aqui, mas a gente vai ver mais um pouco de características elétricas, né? Que é para uma distância curta, né? Até pela a bateria, né? Que bateria é essa que vai aguentar voar 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Hoje ainda não tem isso. Ok? É... Luana não está aí, né? Renan está aí? Não? Camila, de novo, Camila. Lê para a gente aí, por favor. Camila já foi? Então, voltar para Olívia. Olívia, ajuda aí, Olívia. Otimização de rotas e gestão de tráfego aéreo. Rotas otimizadas é o uso de inteligência artificial e sistemas de navegação avançados para reduzir tempo em voo e evitar congestionamento aéreo e trajetos desnecessários. Gestão de tráfego aéreo, Cessar Europa e NextGen dos Estados Unidos, programas que modernizam o controle do espaço aéreo. Impacto é uma economia de combustível e redução de emissões em até 10%. Isso. Na palestra que eu dei aqui há um mês atrás, mais ou menos, eu trouxe um colega para assistir e no final da palestra ele ficou batendo papo. Ele é um expert aí na parte de tráfego aéreo também. E o Brasil também tem um sistema muito interessante para decolagem, pouso, né, por conta de alguns aeroportos que estão, vamos chamar de congestionados, mas pelo menos existe uma quantidade de aeronaves grande em alguns horários de pico, né, como Guarulhos, né, o próprio Viracopos, Congonhas, Santos Dumont. Então, o Brasil também tem aí uma gestão interessante, ok? Só para vocês saberem. Continue aí, por favor, Camila. Exemplo Olívia. prático, a IATA estima que atrasos e rotas ineficientes geram bilhões de dólares em custos adicionais por ano. Isso. Devido às dificuldades de tráfego aéreo, você acaba voando, faz uma curva a mais, um 360. 360, vocês sabem o que é, né? Faz aquela volta a mais, aquilo ali, em teoria, dá uns 2 minutos. Você imagina todos voando 2 minutos a mais, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho menos, né? A quantidade de combustível que você gasta. E, normalmente, essas curvas são a baixa altura, o consumo é muito maior. Então, o tráfego aéreo eficiente ou efetivo, melhor do que eficaz e eficiente, ele ser efetivo, ele contribui muito para a sustentabilidade, a economia ou o gasto desnecessário de combustível. Ok? Para terminar esse capítulo, né, que é bem curto, Camila está aí? Voltou? Não? Tiago, lê para a gente aí, por favor. Resumo. Então, avanços no design reduzem resistência e consumo. Aeronaves híbridas e elétricas representam o futuro da aviação regional. E gestão eficiente do tráfego aéreo é uma solução imediata e de grande impacto. Pergunta final. Então, se vocês fossem escolher uma prioridade para investir, novos designs, aviões elétricos ou gestão de tráfego aéreo mais eficiente, qual escolheriam e por quê? Respondam aí. Eu acho que isso depende de realidade para realidade. No Brasil, acho que gestão de tráfego aéreo mais eficiente é uma boa opção ainda, porque não somos tão otimizados como Europa, os Estados Unidos. Mais alguém tem alguma sugestão?
Eu não sabia desses programas de otimização de rotas, então eu até anotei para dar uma pesquisada depois, mas eu vou concordar com o Thiago, acho que se a gente tivesse isso, já seria de bastante ajuda. Beleza. Lembrando que a gente não coloca isso, mas o treinamento da tripulação, né, também das empresas, a capacitação é muito importante, porque existe algum momento do voo que você consome mais combustível ou menos combustível. Quando você está com as superfícies da aeronave expostas, por exemplo, com flap, com trem de pouso embaixo, né, você acaba consumindo mais combustível para poder manter a velocidade da aeronave. Então, o próprio treinamento, a própria capacitação dos tripulantes interfere nisso também. Ou seja, se ele baixa o trem muito antes, ou bota o flap muito antes, faz curvas desnecessárias, ou seja, ele não efetua o voo dele de forma otimizada, eu não gosto muito da palavra otimizada, mas de forma padrão, como deveria ser, ele acaba contribuindo para um consumo excessivo, para uma contaminação. Então, isso é um conceito que precisa se ter, ok? O treinamento também vamos dizer assim, para você fazer parte da solução, né, tem que fazer parte também do problema os dois ao mesmo tempo. Você tem tráfego aéreo, tem aeronave boa, tal, mas os tripulantes não ajudam, então não adianta. Então, os tripulantes também precisam estar cientes que eles têm que contribuir para que isso ocorra. Beleza? Eu coloquei um outro slide aqui, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Como a gente não está com todos aqui, isso vai ficar só no, lá no Moodle para vocês saberem desse exercício. Bom, o capítulo 10 é esse aqui. Alguém tem alguma dúvida do que passou? O quiz, se vocês já foram respondendo, que cada 3, 4 slides tinha uma pergunta, né? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, eu vou Não, entrar no capítulo 11, ok? ok. Capítulo 11 é um pouco maior, quer dizer, tem um pouco mais de slides, mas ele é bom também. Alguém está perguntando estudar para a prova, né? Que dia que é a prova? Está longe, não está essa prova? Que dia que é? Eu vou tentar, Nicole, fazer um quiz geral aí dos capítulos, ok? Para que vocês tenham aí uma ideia, estejam bem mais preparados aí para a prova. Mas aqueles quiz que eu já fiz, pode se basear nele também, e aqueles do, do Corru lá também, tem coisas lá que são importantes. Quem fez, né? Quem não fez, então, tá aí o capítulo 11. Vocês já conseguem ver aí o capítulo 11, os slides? Sim. Beleza. Como nós estamos bem adiantados, estamos assim com a velocidade boa, a gente vai ter dias aqui de aulas que a gente vai fazer uma revisão, ok? Então, quando for mais para o final, vocês puderem assistir, ou pelo menos assistir pessoalmente, ou depois, né, em casa, no YouTube, lá vocês assistem, ok? No Moodle, né, melhor dizendo. Bom, a tendência do setor aéreo, né, é compreender as principais tendências, né, que estão existindo, que moldam, né, o futuro aí do transporte aéreo. Modelo regional, low cost, mobilidade aérea urbana. Dentro desse capítulo 11, eu dividi em duas partes, que é a versão regional e low cost, mobilidade aérea urbana e táxi aéreo. Ok? A gente vai fazer uma pequena introdução, falar da evolução da aviação das últimas décadas, bem rápido isso, né? A história aí não vai demorar muito. Mudanças nos hábitos do consumidor pós-pandemia, avanços tecnológicos e digitalização, como inteligência artificial, biometria, aplicativo, app, melhor dizendo, e automação. Pressões ambientais de novos modelos de negócio. E a pergunta que fica já, começa com uma pergunta para vocês. Esse capítulo aqui, no final, tem um quiz, tá ok?
como as novas gerações estão mudando a forma de voar. Diz aí para mim, vocês devem lembrar de pessoas mais antigas, como eu, por exemplo. A forma que eu voei é diferente da forma que vocês estão voando, ou é igual, é maior, é melhor, pior? O que vocês acham? Se tratando de linha aérea, eu acho que está muito diferente do que era antigamente. Rotas cada O vez di- mais diretas, utilização de balizamento via satélite. Entendi. Alguém tem mais algum comentário aí? Não é diferente. Antigamente até se operava as aeronaves até com mais velocidade do que se opera hoje. Isso é interessante, né? É muito comum o pessoal pedir, reduza, né, para estar entrando lá próximo ao aeroporto, a quantidade enorme de avião, o cara pede você reduzir para poder fazer a separação, né? E aí você fala, pô, eu tenho um avião com potência para poder chegar logo, né, reduzir o voo, eu tenho que reduzir, falando de Boeing, né, avião pequeno não. Às vezes ele tinha que reduzir a velocidade para poder chegar, para não fazer círculo, né, não fazer curvas lá. E aí você perdia, vamos dizer assim, não o horário, mas você acabava não usando toda o poder, né, a potencialidade, o potencial que o avião tinha, né, dispunha. É isso aí. É a convivência, né, com o crescimento, né, com o desenvolvimento. Então, tendência, evolução das últimas décadas, né, mudança dos hábitos, avanço tecnológico, a gente já falou aqui, isso aqui. Então, a aviação civil passou por profundas transformações. Eu peguei a foto aí de um motor radial, que era de um C-47, que eu tive o prazer de voar, um aviãozão DC-3, voou na Segunda Guerra, né? Voei muito esse avião na Amazônia, maravilhoso, mas é um avião de uma época, né? Que não tem nada a ver com a época de hoje, né? Então, é uma fase da aviação que foi boa naquela época, que hoje já não é mais o que. É outra visão, outra preocupação, a sustentabilidade, é outra coisa. Nos anos 90, a desregulamentação do setor abriu espaço. Ou seja, com isso se buscou o quê? Redução de tarifa, expansão de rotas. Porque se você tem mais rotas, você pode ter um barateamento, podendo fazer, às vezes, 2 pousos no país estrangeiro, podendo fazer rotas diferentes, e isso faz com que você atraia mais passageiros e o preço poderá cair, deveria, né, cair, né, a demanda, né? E criando um ambiente aí ideal para o surgimento da low cost, que eu já falei para vocês que algumas começaram como low cost e, na verdade, nunca foram low cost, mas existiu uma vocação para isso. E no século XXI, né, deixou de ser apenas um meio de transporte para fazer parte da economia global. Essa economia global é um risco, porque é como se fosse assim, todo mundo é igual. Não, não é. O mundo não é igual, as empresas não são iguais, as filosofias são diferentes, ok? Em 2019, por exemplo, antes da pandemia, o setor transportava mais de 4,5 bilhões de passageiros por ano. É muita gente. Um número que deve superar em 2026 para 5 bilhões, segundo a IATA. Isso é uma previsão, né? Uma curva que ele imagina, e se não superar, vai chegar bem perto. É muita gente que é transportada. Então, a evolução, antigamente não era isso, né? Você subir meio bilhão é muita gente, e a população talvez não tenha crescido esse meio bilhão aí. Mudanças nos hábitos do consumidor após pandemia. Você entende que passou a existir uma flexibilidade por conta de manter não vou dizer nem a fidelização, mas ter alguém para comprar sua passagem, a flexibilidade nas tarifas e remarcações. Agora, lembrando o seguinte, essas empresas, principalmente as low cost, ou que se parecem low cost, que os preços são baixos, se você for remarcar a tua passagem, tu paga quase o preço da passagem ou mais até. Então, não é tão simples assim, eu vou, você tem que embarcar. Se você não embarcar, talvez você perca a passagem e compre outra, que pode ser que seja até mais barata. A segurança sanitária, ou seja, as aeronaves começaram, as empresas começaram a ter cuidados com a parte sanitária. Agora, lembrando que pessoas que nunca viajaram de avião, andavam de ônibus, andavam de carro de boi, andavam de trem, começaram a andar de avião. E pessoas que nunca viram avião na vida. Então, às vezes, ele tem costumes diferentes
que não são os mesmos de pessoas que já aprenderam, nasceram dentro de um avião, ou voando de avião. Então, tem gente que não sabe se comportar dentro de um aeroporto, dentro da aviação. Então, a parte sanitária, ela é importante. Você, quando vai de um país para o outro, tem que fazer a limpeza, a descontaminação. Quando tinha Covid, tinha o lance da máscara, não podia se juntar. Aí todo mundo se levantava ao mesmo tempo, não pode se levantar. Tem gente que entra, vai voar resfriado, vai voar com terçol, contaminado, e passa dentro daquele avião fechado, contamina os outros passageiros. E isso existe, né? Não porque a pessoa quer, por desconhecimento também. O outro item, né, que é bem valorizado, que se destaca, né, aparece bem, é a experiência digital sem contato. Por conta da Covid, você até para de cumprimentar, tem o teu aplicativo, né, que aparece teu código QR, você mostra ali na maquininha, você entra, sai, volta, vai para tudo quanto é canto. O embarque biométrico, você tem aeroportos aí que você coloca o seu passaporte, a máquina abre, aí não tem mais nem imigração, o cara não te pergunta mais nada, você vai e entra ali. Então, isso foram mudanças de hábitos, mudanças de procedimentos. Okay? A sustentabilidade, ela se faz presente e vai se fazer com a velocidade da pesquisa e do desenvolvimento na decisão da compra. Como a gente falou, cada geração ela nasce vendo uma coisa e não viu outras. Quem viu as outras vê a diferença. Aquele que não viu começa ali. Alguém daí já digitou em máquina de escrever? Alguém daí? O meu sogro tem Ih, uma e eu fiz de. Ele estava funcionando, daí eu usei assim, mas de brincadeira. de brincadeira, né? A Nicole e a Bruna disse que já digitaram. Você vê aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comigo 8. Eu vi também. 2 pessoas só. Nossa, mãe, Nicole, você tem curso de datilografia. Quantas palavras você digita aí por minuto? Vocês têm, você coloca no seu currículo lá, curso de datilografia, não? Você sabe que antigamente era muito bom colocar. Hoje em dia ninguém coloca, mas dependendo de onde você vai trabalhar, a pessoa coloca para mostrar que ela consegue se comunicar pelo Office, né? Bem rápido e tal. Não é uma coisa ruim, mas não tem o mesmo valor do que se dava naquela época por conta dos equipamentos que se utilizavam, que era uma máquina de escrever, hoje em dia é um computador. Antigamente, você para apagar era uma dificuldade com a máquina de escrever. Hoje você vai lá, põe um Dell, apaga, escreve tudo de novo. E faz, aliás, tem corretor sozinho, tem corretor, né, no computador, você erra pouco. Então, essa mudança de perfil, ela faz com que as empresas, isso é uma preocupação, ou uma atenção, um ponto de atenção que vocês precisam ter, as empresas startups, que vocês queiram trabalhar, ou criar, ou fundar, ou iniciar, elas precisam ser mais ágeis, transparentes e digitais. Esses 3 pontos aí, se vocês não focarem eles, vocês vão ser as empresas antigas e vão perder, porque as antigas já estão há mais tempo no mercado. Se vocês são novas, vocês têm que ser inovadoras, ok? Lembrando que os avanços tecnológicos de digitação, né, a gente fala que é o ponto mais forte da competitividade. E a todo momento existe uma tecnologia nova, principalmente com o advento aí da inteligência artificial, que é utilizado na aviação direto, não só nos equipamentos, nos aviões, como em rotas, por exemplo, né, para atender demanda, para onde vai, para definir slot em aeroportos, se você pode ir naquele horário ou não pode, né? Biometria de reconhecimento facial. Você tem uma empresa que tem que fazer voos com várias escalas. Então, a passageiro descendo, passageiro subindo. Quanto mais rápido ele descer e mais rápido ele entrar, menos tempo você fica no solo, mais tempo você está em voo, mais dinheiro a sua empresa ganha. Aplicativos móveis concentram check-in, rastreamento de bagagem, que você não perde a bagagem, você sabe onde a bagagem está. Hoje tem empresas que aceitam você colocar aquele detetor, né, rastreador, na própria bagagem. Aí tem empresas que colocam para você hoje, para você saber e te passar a informação que você ter certeza que a sua bagagem embarcou e ela estava lá no desembarque. Então, isso já é uma modernidade, vamos dizer assim, uma inovação que existe, né? Aplicativos móveis
ou melhor, a automação internet das coisas que a gente chama, né? Permite manutenção preditiva, ou seja, o avião hoje manda informação, você recebe, a manutenção já sabe a correção que tem que fazer, o trabalho que ele vai ter que fazer, todas as condições de análise com muito mais rapidez. Se ele vai ter que trocar o avião ou se aquele avião tem condições de continuar, e às vezes ele só troca aquela caixa, e por uma outra que já está esperando ali no aeroporto de destino. Então, essas inovações não apenas melhoram a eficiência, mas também elevam a expectativa dos clientes. Se você é um passageiro e embarca no avião que deu um problema, ele resolveu e não atrasou o voo, atrasou muito pouco, ele vai manter essa fidelização e vai continuar voando, porque ele quer isso, ele quer ter certeza de que está funcionando. Se vocês estão no avião e escutam um barulho, o que é que vocês fazem? Não dá para descer no meio do caminho, mas de repente no pouso que ele faz intermediário, você desce, embarca em outro e vai para outro, e não voa mais naquela empresa. Então, existe uma preocupação em garantir que os passageiros, que os clientes tenham aquela certeza que está tudo sob controle. E a parte de tecnologia, de informação, de digitalização, é um grande ponto para que isso aconteça. Pressões ambientais e novos modelos de negócio são determinados por vários países, por estados, por associações, por ICAO, por exemplo, né, que em 2050 é net zero, que é 2050, a neutralidade do carbono. Nós faltam 25 anos, então quem viver verá. Não vou dizer que não vai chegar, vai conseguir nem que vai, mas é uma meta, né? Os países, né, os estados estão buscando chegar nesse ponto aí. E a indústria enfrenta esse desafio. O que ela vai fazer com os aviões antigos? Não sei. Que vai ter em 2050 ainda aviões que estão em condições de uso, mas contaminam. E não é carbono zero. Okay? Então, a adoção de combustível sustentável, aeronave mais eficiente, compensação de emissões, vai fazer ou vai chegar muito próximo desse net zero. Existe eu digo sempre que você não tem risco zero nem 100%, né? Não existe assim, a meta da minha empresa é ter acidente zero. Isso é mentira, você não pode ter isso. Você diz assim, eu tenho um e vou brigar para não ter um, né? Porque zero você não pode garantir. Então, net zero, combustível, de consumo, de neutralidade de carbono, é difícil, é pesado. Mas existe aí essa meta definida aí pelos países, né? Pelos estados. O que a gente chama ali de abordagem operacional como ecotáxi, fazendo táxi ecológico, descida contínua, que é você decola, sobe e desce sem interrupções de parar numa altitude intermediária, à medida que você como se fosse um balístico, né? Um foguete balístico. Você sobe e desce. Essa é a vontade de todo o tráfego aéreo. É o sonho, através das otimizações de rota. Ao mesmo tempo, surgem novos modelos de negócio, companhia híbrida, porque elas estão inovando, elas querem ser diferentes. Então, ela começa com um modelo híbrido, low cost, full service, melhoria disso, aquilo, plataforma digital, decolagem, pousos verticais, elas estão inovando. Daqui a 30 anos, se isso já estiver existindo, eu não sei qual vai ser a próxima inovação, mas é o que estamos querendo. De repente é voar em pé, viajar, não ter mais assento, ficar todo mundo segurando, são inovações. Okay? Como as novas gerações estão mudando a forma de voar, né? Elas valorizam mais preço, experiência, sustentabilidade ou conveniência? O que vocês acham? Essas são as duas perguntas. Estão preparadas para atender esse novo perfil, as companhias aéreas hoje? A primeira é: valoriza mais preço, experiência, sustentabilidade ou conveniência? As empresas que existem aí. Ou melhor, as gerações, vocês, por exemplo. O que vocês valorizam mais? O preço, a experiência, a sustentabilidade ou a conveniência? Experiência. Estão pensando com segurança, né? Segurança de voo. E as empresas estão preparadas para atingir, valorizar essa experiência que você falou? Tem No alguma Brasil, empresa sim. aí, tem alguma empresa, não precisa dizer o nome, que vocês não voariam de qualquer jeito? Vocês conhecem alguma? Não me vem nenhuma em mente, professor. Alguém tem? No mundo, não precisa ser no Brasil só, não. Acho, No mundo, sim. acho que atualmente era o Flock. É assim,
Se uma empresa teve um acidente ontem, você embarca, compra uma passagem para ela ir hoje, para você voar nela hoje, teve um acidente ontem, você vai hoje nela, na empresa? Sim ou Sim, não? sim. Sim. O fato de ter tido um acidente ontem não quer dizer que vai ter outro hoje, então é possível, né? Beleza. Na aviação regional, que é esse novo capítulo que a gente está falando aqui, a gente já falou, eu fiz os últimos voos na Voo e Passe, e tinha um banco bem na minha frente, é isso? Eu fiz um voo na Voo e Passe também, fui para Fernando de Noronha, voo, teve medo. Saiu no horário, voltei nele no horário, não deu problema nenhum, não deu pane, não, voei, o avião estava muito bom. E foram um dos últimos voos que a Voo e Passe fez para Fernando de Noronha lá. Beleza. Na aviação regional, vocês devem estar lembrados que eu falei do táxi aéreo, depois vinha a regional, né? Ela conecta as cidades médias, esse é o conceito primordial, né? Pequenas aos grandes centros urbanos e aeroporto hub. O aeroporto hub é aquele aeroporto que tem a concentração maior dos voos e dali eles são espalhados para deslocar para cidades ou cidades menores ou até cidades maiores, para um outro hub também, ok? E aí a regional ela tem uma função econômica e social de regiões menos atendidas. São aqueles lugares que você não tem grandes aviões grandes ou pistas não tão grandes, pistas menores. Às vezes a cidade não é tão rica e a regional ela cumpre um papel aí importante na integração da sociedade e do país, ok? Integração nacional. As outras maiores, como por exemplo distâncias maiores, que é São Paulo, Rio, no sentido de pegar Guarulhos e outro aeroporto maior, Galeão, ou pegar Brasília, Fortaleza, né? Tem uma demanda maior. Então, as regionais fazem outro tipo de voo, ligando cidades menores que seriam economicamente inviáveis para as maiores. Se pegar um avião muito grande para levar abaixo do break-even, ele vai quebrar, não vai continuar voando. Mas a regional, ela tem uma quantidade menor de passageiros, ela consegue sobreviver. E, às vezes, o avião também não é jato, é turbohélice, o consumo é menor, ele consegue ter uma despesa menor também, ok? Dentro da aviação regional, ela começou, a partir de 90, começou a ganhar força, né? Aí a gente cita aqui que é devido à descentralização dos aeroportos e abertura para novos operadores. Isso é normal, país grande você acaba fazendo isso. Sendo que, posteriormente a essas aberturas, os voos começaram a se intensificar, as pessoas começaram a verificar que existe avião, então ela começa a voar mais, que ela quer gastar menos tempo para chegar no destino, às vezes a estrada está ruim, com chuva, ou está esburacada, não tem uma manutenção bem feita, e o avião é bem mais rápido para ela também, ela vai e volta. Então, a aviação ela participa bastante da evolução dessas cidades, dessas comunidades. E aí, ó, a ANAC diz na pesquisa que eu fiz aqui, mais de 2.000 aeroportos públicos e privados, mas apenas 120 contam com voos regulares. Então, você vê que, apesar de ser bastante voo, o número ainda é pequeno, ok? Nos Estados Unidos, você tem empresas como a American Eagle, a Lufthansa Regional, ok? Que alimentam as empresas maiores. São empresas grandes, mas possuem aviões pequenos que ficam alimentando. Você começa o seu voo numa regional e vai para uma outra. Eu, por exemplo, eu estava em Londres, fui num avião maior até Praga, de Praga para uma outra cidade, Kunovice, se eu não me engano, era um avião menor. Trocou de avião, fiz conexão, peguei um turbohélice. Eles fazem isso. Você começa com um grande, como o outro voo a outro lugar é menor, a empresa troca de avião também. Ok? Ou na própria empresa, ou numa empresa com code share, com parceria. Modelos aqui, nós tínhamos a Voi Passe, eu tirei aqui do exemplo, a gente tem hoje a Azul, né, e a Azul Conecta. Elas são fundamentais para quê? Para facilitar a integração, reduzindo o isolamento geográfico, ou seja, você tem aviões que transportam pessoas levando, produzindo, né, vamos dizer assim, transformando a economia daquele lugar, porque não é só pessoas, ela faz que as pessoas façam negócios, né, e fortalecer polo de desenvolvimento regional. Estimula o turismo também, o turismo é importante, pessoas vão conhecer lugares que nunca conheciam, mas o avião é rapidinho, ele vai, consegue,
Às vezes você não tem férias grandes, você tem uma semana, 4 dias, 5 dias, e o avião facilita muito para você fazer turismo. Com isso também você estimula o quê? O mercado de trabalho, né? Você começa a ter emprego, você tem que ter gente atendendo no aeroporto, bagagem, segurança, toda uma infraestrutura que você já conhece no setor aéreo para atender os voos, um aeroporto, ok? Desafios. Apesar da sua importância, a aviação regional enfrenta desafios, como alto custo operacional, por quê? Porque o combustível ainda é caro e nunca mais vai ficar barato. A manutenção também não é tão barata, né? Apesar de que você consegue equipamentos mais robustos, melhores, né? Com tempo de vida, com ciclo de vida melhor, que dá menos pane, mas ele tem um ciclo de vida mais adequado, e as tarifas aeroportuárias, que são caras, porque você precisa manter o aeroporto, e você precisa manter o aeroporto para a população, não é só para a sua empresa. Então, você, como passageiro, precisa pagar essa taxa, porque a empresa não vai pagar, ela cobra do passageiro. E a baixa densidade de demanda em algumas rotas. Você nem sempre, na regional, tem muita gente para sustentar os voos da sua empresa. E a infraestrutura aeroportuária é um desafio, por quê? Porque construir uma pista é muito caro. E nem sempre você tem balizamento noturno, você às vezes só tem voo diurno. Não tem equipamentos de navegação para aproximação, instrumento, é só visual. Então, é uma, é um desafio muito importante. Até pouco tempo, alguns aeroportos, grandes capitais, o aeroporto estava em obra. Chegava lá, chovia dentro, o teto caía. Então, era capital de estados brasileiros. E dificuldade de financiamento. O dinheiro é escasso, né? Então, as pessoas emprestam dinheiro a um preço alto. E nem todo mundo consegue pagar. Não só manter o aeroporto, como também você fazer um leasing de aeronaves. Quem comprou o avião e trabalha na área de fornecer o avião para leasing, ele cobra um dinheiro alto, porque ele imagina que você vai ganhar bastante também. Okay? Ou pensa, né? Falta de incentivos fiscais. Antigamente existiam alguns fundos que ajudavam as empresas, hoje, atualmente, os países já não possuem tanto esse incentivo. Okay? Então, a empresa, o empresário, o empreendedor, ele tem que ter um capital inicial aí para sobreviver a esse desafio, enfrentar esse desafio. Alguma dúvida até aí? Não? Posso continuar? Tendências e oportunidades. Né? A gente entende que o que está por vir é aeronave elétrica híbrida para rotas curtas. Essa é a previsão, não é para rotas longas. Okay? As empresas elas buscam cada dia mais fazer code share, ou seja, buscar parcerias entre elas. Vocês já viram aí nesses últimos anos, vocês conseguiram ver, várias quebraram, várias entraram em concordata, falência, ou não, recuperação judicial, o nome que vocês queiram dar, porque é difícil manter uma empresa aérea, e algumas se fundiram, ou melhor, se juntaram fazendo code share para se ajudar e depois se separaram, mas elas buscam ajuda entre elas. A integração desses modais, você pode ter um avião que não é elétrico, é um avião combustível querosene, o outro SAF, com o de mobilidade urbana. Você vai de uma cidade grande para outra e chega lá, você decola num eVTOL para ir para o centro da cidade. Isso vai existir, com certeza, desde que essas aeronaves elétricas, né, essas regionais, existam também, ok? Crescimento do turismo, do ecoturismo também. Você pode ir para cidades que não tenham pistas, mas que tenham vertipontos, que essas aeronaves vertical, que decolagem vertical e pouso vertical possam pousar. É o que eles vão chamar aí de Uber, a gente vai citar mais lá na frente, né? Uber aéreo aí. Desenvolvimento de aeroportos regionais sustentáveis com foco na eficiência energética. É um discurso interessante falar regional sustentável. Toda vez que é regional sustentável, bote na cabeça, não contaminando ou contaminando o mínimo possível o meio ambiente, ruído, CO2, tudo isso, ok? E no futuro espera-se o quê? Que esse transporte regional seja mais acessível, com menos ruído, com um ambiente, vamos dizer assim, respeitando o meio ambiente, né? Conseguindo poluir com zero consumo, né? Zero
CO2, ou seja, que ele consiga ter net zero lá de poluição, ok? Para que você tenha esse equilíbrio. Isso é o sonho, tá? Isso é o famoso a tendência, né? Agora, como é que o Brasil pode fortalecer na aviação regional? É o papel do governo, eu pergunto para vocês. Vocês acham que é o governo que tem que subsidiar novas rotas ou o mercado deve fazer isso sozinho? O que vocês acham? Essa pergunta é boa. Hein? Olha, professor, acho que subsidiar é um pouco difícil agora, incentivar reduzindo taxas, facilitando o desenvolvimento já é um ponto positivo. Que não deixa de ser um subsídio também, né? Existe uma preocupação aqui com esse termo de subsidiar, que é o seguinte: existe uma expressão assistencialista, né? O país que é assistencialista, ele acaba tamponando, né, a população, ou seja, a população se acostuma a só fazer ou empreender se o governo ajudar. Então, ele fica na mão do governo, no sentido de desenvolvimento só o que o governo disser. Isso não é muito bom em termos de riqueza. Então, não pode confundir subsídio com assistencialismo. Existem investimentos, né? Ajuda investimentos, fundos que ajudam, mas não manter aquilo ali, né? Eu não quero citar o caso de país A ou país B, mas o assistencialismo é um risco de você ficar dependendo só do governo. E o governo não é uma empresa, ele é o quê? Ele deveria trabalhar como uma empresa, mas ele recebe dinheiro dos impostos, recebe dinheiro das pessoas ou de um outro país, né? Então, lembrando que o subsídio não pode ser um assistencialismo, ok? E quais cidades brasileiras poderiam se beneficiar com essas novas ligações aéreas, ou com novas ligações? Que cidades vocês acham que no Brasil que deveriam possuir novas ligações aéreas? Hã? Complicado, hein, professor? Acho que principalmente as cidades que ficam mais afastadas, que dependem de meio de transporte, ah, por exemplo, barco ou via terrestre, que seja muito afastado de uma grande cidade, mais na região norte. É assim, se vocês estivessem, né, iniciando uma empresa aérea agora, vocês gostariam de iniciar o voo no Nordeste, no Sudeste, no Sul, na Amazônia? Onde vocês gostariam? Sudeste tem mais mercado. Se vocês fossem do governo, da ANAC, que faz a concessão, vocês acham que a ANAC deveria determinar que área que a sua empresa deveria atuar ou o que você escolhesse ela permitiria? Acho que deve ser uma escolha da empresa. Pois é, eu já acho que não. Eu já acho que o governo ele promove a concessão, mas ele é governo, então ele precisa ter uma preocupação de economia do país, de atendimento à sociedade. Poucas empresas querem voar na Amazônia, né? Todos querem o filé mignon, querem aqui para baixo. Então, toda vez chega uma, vai aumentando, fica tudo lotado, aeroporto, mau atendimento, e na Amazônia quase não tem. E cadê o estímulo, o subsídio para essas áreas, ou pistas melhores? Então, eu penso que o governo ele tem que dizer, ok, você pode vir voar aqui no Sul também, mas você tem que ter uma cota também lá, para os novos entrantes, e fazer um rodízio, porque o país precisa se desenvolver, e a aviação já está mais do que consagrado que ela ajuda no desenvolvimento. O governo também tem que investir em melhorias, em pistas, mas só liberar. Ah, você abriu uma empresa, onde você quer operar? Quero fazer Rio e São Paulo. Todo mundo quer ganhar dinheiro assim. Ah, mas você não quer fazer Tefé, Porto Velho? Ah, não, Tefé, Porto Velho, não quero não. Então, mas e quem dá a concessão? É o governo.
O governo precisa ter a preocupação, no meu entender, a preocupação do desenvolvimento econômico e social do país. Ok? Vocês não precisam concordar comigo, mas é uma maneira de visualizar também, tá bom? Modelo low cost. A gente vê aqui que começou lá pelos Estados Unidos, na década de 70, com a Southwest. Tem um livro bom aí, né? A Hora da Verdade, é bom vocês lerem também, visando o quê? Reduzir custos operacionais ao máximo, reduzir ao máximo, né? Ou seja, gastar o menos possível. E, ao mesmo tempo, oferecer uma tarifa baixa. Como é que se faz isso? Isso é mágica. Você tem dois aeroportos, um aeroporto com muito movimento ou com pouco movimento. Se o dono do aeroporto te cobra menos nesse com pouco movimento, é para lá que eu tenho que ir. Ah, então eu consigo levar meu passageiro para lá, eu posso cobrar uma passagem mais barata lá. Então, são acordos, inteligências, né? Foram visões que foram existindo para se criar esse sistema, vamos dizer assim, esse modelo chamado low cost. Na Europa, a Ryanair até hoje existe lá, tem seus problemas, né? Enfrenta bastante problema. A EasyJet também, mas elas são referências como empresas low cost, ok? E aqui eu coloquei que dentro esse mercado low cost é quase metade global dos voos domésticos. Mas eu ainda acho que algumas que se dizem low cost não são low cost, porque quando você compara uma com outra, ela não é lá essas coisas, porque ela também opera em aeroportos grandes. Ela não vai conseguir cobrar o preço de uma passagem baixa operando em aeroporto grande, porque as taxas aeroportuárias são maiores, ok? Princípios do modelo low cost. A gente já conversou um, um tempo lá atrás, né, falando sobre low cost, né, ela segue alguns princípios. E quais seriam, né? É uma frota padronizada. Quanto mais padronizado for a sua frota, um ou dois tipos, menor é o custo de redução de treinamento e de peças. Ok? Imaginem vocês têm 4 tipos de carro na casa de vocês. Vocês têm que ter estoque disso, estoque daquilo, guardar, comprar, um é mais caro, outro é mais barato. Se é tudo igual, um troca para o outro, coloca no outro, mistura, faz. E a aviação também é assim. Quanto mais padronizada a sua frota, melhor. O treinamento do piloto é o mesmo, do mecânico é o mesmo, do cara de suprimento ele não coloca peça equivocada, peça trocada. Então, tudo isso é importante para essa empresa low cost existir. O exemplo é a Ryanair, que opera Boeing 737. A Gol também era 737, que era a Boeing que ela operava, ok? Alta utilização da aeronave, porque ele voa mais horas por dia e gera maior produtividade e diluição dos custos fixos. Ele tenta voar, quando é de passageiro, pelo menos 12 horas por dia, para você poder diluir isso aqui. Não faz voos longos. Por exemplo, você faz passagem de... Vou chutar aqui, tá? Um exemplo. Rio-Salvador. Chega em Salvador, você desce, e depois de Salvador para Fortaleza, você embarca de novo. Então, é outra viagem, porque se der atraso, ela não vai você não vai pedir indenização para a empresa, é outro esquema de viagem. Então, às vezes você vai no mesmo avião, mas ela faz quebrado. Então, são maneiras de você conviver da maneira low cost para cobrar um preço mais baixo para o passageiro. Existe um sofrimento do passageiro voando low cost. Não é a mesma coisa que voar numa empresa que você pagou um valor muito maior, ok? Não é tão confortável assim. Existem os famosos serviços opcionais pagos, você paga pela bagagem, você paga pelo seguro, paga pelo assento, pela alimentação, prioridade para embarcar primeiro, enfim, tudo isso é uma maneira de você, da empresa aérea, receber, são os ancílios, né? Receber um dinheiro a mais, que às vezes é maior que o preço da passagem. E busca também operar aeroportos secundários, como eu falei, evita os aeroportos grandes, que as taxas são mais altas, e o congestionamento também é maior, ele não consegue ter uma quantidade maior de voo. Alguns procuram os aeroportos vazios e criam um hub, como a Azul fez em Campinas. Não existia movimento em Campinas, a Azul tomou conta de Viracopos. A estrutura enxuta e gestão de custo rigorosa, ou seja, existe uma preocupação diuturna com a quantidade de pessoas e evitando ter chefe do chefe do chefe do chefe, ou seja,
muito cacique e pouco índio, né? Então, uma low cost tem pessoas que fazem mais de uma coisa lá. E rotas curtas e frequentes, como eu contei, viagem ponto a ponto, sai pingando, voo longo. E viagens curtas, quase que regionais. Ok? Dentro do modelo, da evolução no modelo no Brasil, a low cost chegou ao Brasil próximo de 2000 com a fundação da Gol, que era Linhas Aéreas Inteligentes, né? E aqui ela vendeu a imagem de low cost. Quem acha que a Gol ainda é low cost, diz aí para mim. Ninguém acha, né? Alguém acha aí que é Gol? Não, né? Mas ela se diz low cost. Iniciou low cost. A Azul é uma mistura do low cost com foco em qualidade. Você ainda tinha lanche e tal, mas ela se dizia também low cost, e a gente prefere dizer que ela é um modelo híbrido. Ok? A outra, JetSmart, que entrou no mercado, né, no mercado aqui do Brasil, que é a chilena, que é tudo próximo, né? Também ela tem um- uma propaganda, vamos chamar assim, né, de que é low cost e que vai vender 30% do mercado. Não sei se vai conseguir se manter assim, porque os concorrentes já existem. Ela vem do Chile para cá e tem gente que vai daqui para o Chile também. A Flybond, que é a Argentina, que passou por vários problemas, a Argentina, né? A gente sabe lá o que está acontecendo com a economia, e ela também opera voos. Algumas empresas da Argentina pararam de voar, ela pensa que é low cost também. Mas a Argentina é logo ali, você tem voos da Gol, você tem outras empresas que voam para a Argentina também. Então é uma concorrência muito difícil de chamar low cost para lá, mas é o que ela diz que é. O resumo que eu deixei um quadro aqui, o modelo full service são tarifas mais altas, com serviços incluídos, né, inclusos, né, são bagagem, refeição, entretenimento. Você paga por tudo isso e são empresas com passagem mais cara, que tem o caso da Latam, da Air France. As low cost, o preço é reduzido, e todos esses outros serviços de cima são pagos à parte se você quiser. Como exemplo, tem a Gol e a Ryanair. E a ultra low cost, são estrutura mais enxuta, com tarifa mínima, comanda por absolutamente tudo. O pessoal brinca que aquelas, se você usar a mesinha, né, paga, usou o cinto, paga, tiver olhar para o lado, paga. Né? Eu viajei nessa Wizz Air, meu filho viajou nessa Spirit Airlines. É isso aí mesmo, é barato demais. Essa Wizz Air, ela atrasou. Não foi o único voo que eu tive da viagem inteira na Europa, foi essa daqui. Ela teve um atraso de 2 horas, mas decolou. Mas não tinha nada. O voo era zero, não podia nem olhar para o lado. E tem esse híbrido que combina a eficiência da low cost com full service, que é o caso que a gente citou aqui da Azul e da JetBlue, que originalmente teria o mesmo fundador, né? O Azul e JetBlue. Ok? David Newman. Dúvidas até aí? Vamos adiantar aqui mais uns slides para a gente dar um break aqui. O indicador, né, de modelo de negócio, entre a comparação do que a gente já tem aqui no Brasil, da Gol e da Azul. A Gol, modelo de negócio é low cost, a Azul é híbrido. A frota principal. Um é 737, outro é Airbus, ou ATR, aí tem Conecta, tem Airbus, por aí. Foco no mercado, rotas de alta densidade entre capitais, que é a Gol. E a Azul não, a Azul era regional, juntou com a Trip, Conecta também e tal, então ela tem uma conectividade, uma capilaridade muito maior. Serviços pagos à parte, no caso da Gol, que é bagagem, assento, refeição. A Azul não, ela inclui alguns serviços e foca em conforto. Você tem lanche, às vezes inclina 1 centímetro a mais, outro a menos. Estratégia de expansão, redução de custo e alto giro de aeronaves. Ela agora está fechando um pacote aí, a Gol, há pouco tempo, separou definitivamente da Azul, saiu da Bolsa, né? Está saindo, né? Ela foi vendida lá para alguém lá na Inglaterra, junto com a Avianca, né? Não é mais da família Constantino, é outro grupo que comprou a Azul, desculpa, a Gol. Crescimento da Azul via regionais e parceria Azul Conecta, ok? Que passa por seus problemas aí também de financeiro. Okay? Desafios do modelo low cost, aumento do preço do combustível e volatilidade cambial. Subiu o preço do combustível, subiu o câmbio, modificou, a low cost começa a sentir na pele esse impacto. O preço, às vezes, da passagem é obrigado a subir.
Limitações de infraestrutura e aeroportos secundários. Se ele não tem infraestrutura, não tem nada, às vezes ele não pode mais nem operar. Então, você começa a afetar esse modelo low cost. Resistência cultural. Nem todo mundo aceita pagar pelo assento, pela bagagem de mão, pelo lanche, enfim. Tem gente que quer ter tudo aquilo ali por aquele preço da passagem. Então, eles não aceitam voar muito na low cost por conta dessa cultura arraigada dele. Não que esteja errado, mas foi a forma que ele foi criado. E necessidade de alta ocupação para poder ter rentabilidade. Lembrando, esses aviões às vezes são menores, o preço é mais baixo, então precisa encher o avião para poder o avião não decolar com prejuízo, não decolar abaixo do break-even ou da margem que ele determinou lá. Pressão crescente por sustentabilidade e redução de emissões. A regional, a low cost, normalmente briga por isso. Então, é um lado bom também que se tem. Okay? Tendências futuras na América Latina, né? É uma tendência, você tem aqui exemplos que eu citei do Chile, da Argentina e do Brasil. Tá? Maior uso de análise de dados de IA. São empresas menores, novas, mais modernas, que utilizam tecnologia da informação, inteligência artificial, Big Data, inteligência real aumentada. Você tem todo de mais moderno sendo utilizado nessas low cost, por incrível que pareça. Okay? E existe uma outra ramificação, que é na regional, que é a integração com mobilidade aérea urbana. A mobilidade aérea urbana, quando você vai sair de um vertiponto para o outro, mesmo que seja 25 quilômetros, isso no futuro é de uma região para outra, às vezes de um centro da cidade para um lugar mais afastado da cidade, ou até 200 quilômetros. A tendência também é voar. 200 quilômetros em São Paulo, você vai de uma capital para uma cidade muito boa, próximo ali a 200 quilômetros, você vai para Campinas, você pode ir para Araras, enfim, tem várias cidades, grandes cidades, né, cidades ótimas, próximas da capital, que ficam num raio de 200 ou menos de 200 quilômetros. Okay? E transição para combustível sustentável. Então, a regional tem uma facilidade, ou vai estar começando a ter essa facilidade. Por quê? Porque é uma distância pequena que ela vai percorrer. Ok? Beleza. Perguntas para a gente acabar essa parte desse capítulo. O modelo low cost pode prosperar em países com alta carga tributária e combustível caro, como o Brasil? Alguém poderia fazer algum comentário sobre isso? Olha, professor, acho que pode prosperar sim, mas não vai ser o mesmo low cost que vai ser nos Estados Unidos, na Europa, né? Vai ser um low cost caro, na verdade, pelo menos na emissão do ticket. Já não seria low, né? Alguém tem alguma opinião a mais? Passageiro brasileiro valoriza mais preço baixo ou conforto e conveniência? Pense no mercado brasileiro. Vocês foram chamados para ajudar um empreendedor aí que quer abrir uma empresa aérea. E aí ele vai ter que colocar no plano de negócio lá o que ele vai fazer. É o preço baixo ou o conforto e conveniência? Ele vai ter que escolher um avião. O que vocês acham? Ninguém acha nada? O que você acha aí, Olívia? Eu acho que preço baixo, professor. Pelo menos é o que eu olho. Camila? Concordo com ela. Né? Beleza. É possível combinar o modelo low cost com práticas sustentáveis e responsabilidade ambiental? Vocês acham? O que vocês acham? Acho que é possível, professor. Bom, vocês estão um pouco tímidos, né?
Esse item, introdução à mobilidade aérea urbana, vai ficar para a próxima aula, ok? A gente vai parar nesse aqui. Alguma dúvida do que a gente conversou hoje? Não, professor. Também Não? não, tudo Bom, certo. ok. No final desse capítulo, né, na próxima aula, a gente faz um quiz do que a gente viu até agora e dos outros slides que vão pela frente. Vamos lá. Vocês estão estudando para se preocupado com a prova? Como é que vocês estão aí? Diga aí, Nicole, como é que foi a aula para vocês? Tá tranquila? Foi bom, ruim? Precisa melhorar alguma coisa? Piorar? Nicole e Bruno, o que vocês acham? Como é que foi a aula hoje aí? Ok, ótimo, né? Beleza. Gabriel, diga aí. Ótimo, tudo tranquilo, sem dúvidas. Ok, já tem gente indo embora aí, para não falar, né? Tiago, como é que foi para você a aula? Muito boa, professor. Mantém assim a dinâmica, eu gosto. Lembrando, né? A gente conversa aqui alguns tópicos, mas é importante vocês estudarem um pouco mais, desenvolver, ampliar, ler, né? Ver vários artigos, né? É sempre bom ir aprofundando, porque a aula ela tem um limite de tempo, não dá para ficar falando aqui 10 horas, né? Gostaria, mas é bom vocês buscarem se estimularem com a pesquisa, ok? Camila, como é que foi para você a aula? Foi boa, eu gostei hoje. Foi um assunto legal, que é Que até bom, um pouco da minha área, então foi bacana. beleza. Olivia, diga aí, como é que foi? Gostei bastante, professora. Até anotei algumas coisas para pesquisar que eu não fazia ideia que existiam e para me aprofundar mais no assunto. Muito obrigada. Que bom. Então, todos já falaram, todos já escreveram. Desejo aí um bom fim de semana para vocês. Semana que vem a gente completa esse capítulo 11, ok? E tem um quiz no final, e a partir daqui tem mais 2 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. O curso vai até capítulo 13. Vai ficar faltando o final do 11, o 12 e o 13. Depois é a revisão com o estudo de casa, ok? Então, estamos chegando perto do final aí. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Muito obrigado aí pela participação. Muito Obrigado, Boa obrigada, professor. boa noite. noite. Tchau, tchau. Ah, já foram, né? Tá bom. Semana que vem a gente conversa. Vai lá. Boa noite.